Nesse vídeo tu vai saber exatamente o porquê o Grêmio caiu para a segunda divisão. Tá, talvez eu tenha forçado um pouco a barra. Eu vou pegar um aspecto, tá, da queda do Grêmio e vou falar para vocês aqui, mas o que eu considero bastante importante. Então, antes de eu falar do assunto desse vídeo, eu só quero te pedir uma coisa. Se gostar do conteúdo, deixa o like aqui nesse vídeo, que é muito importante pra gente aqui na plataforma, no nosso canal aqui da Rádio Pachola. Não conhece ainda o nosso canal? Te inscreve, cara, tô aqui ficando louco já. Te inscreve e ativa as notificações, isso também é bastante importante pra gente, tá? Então bora falar desse assunto que é importantíssimo. Se tu for parar para analisar, muitas coisas fizeram o Grêmio cair para a segunda divisão, não é mesmo? Eu coloco entre as três principais uma certa omissão do presidente Romildo Bolzan Júnior e omissão no sentido de, e eu sempre coloco isso, tá? No sentido de não ter colocado uma figura que entende muito de futebol para realizar a gestão de grupo, gestão técnica de grupo, de tirar jogadores que não serviriam e de colocar peças importantes para poder ajudar o Grêmio nessa temporada de 2021, tá certo? Então não teve esse tipo de diagnóstico. Esse é o ponto 1. O ponto 2 que eu considero muito importante, talvez o mais importante, rapaziada, na verdade, é a falta de compromisso, a falta de comprometimento desse grupo de jogadores medíocres. Sim, medíocres no melhor sentido da palavra. Mediano. É um grupo mediano. Por quê? Porque sim, tem algumas peças muito importantes que são ídolos do Grêmio e eu coloco, sei lá, a dupla de zaga do Grêmio, por exemplo, não tem nem o que falar, né? Jeromel e Kahneman. E tantos outros jogadores que poderiam entrar nesse rol aí, nessa parte. Mas tem aí uns 70, 80% desse grupo que vou te contar, hein? Ou faz só o mínimo, ou faz só nota 6, ou fica muito abaixo. Fica muito abaixo, é descompromisso, é pagode, é bebedeira, narguilé. Ah, pelo amor de Deus, cara, que grupo descomprometido. Então, pra mim, talvez seja o principal ponto. Mas eu quero falar de um outro fator aqui, que é a parte técnica, que é os treinadores que treinaram o Grêmio nesse 2021. E vamos começar pelo ano, né? Não da temporada, não do brasileiro, mas pelo ano. Renato, né, cara? Renato vinha fazendo um ótimo trabalho nos últimos anos, com muitos erros de escolhas de jogadores, mas que compensava de uma maneira de jogar que funcionava. E aí que vem um ponto importantíssimo, cara. Como é que a gente ia adivinhar isso? Eu fui um dos caras que pedi, tá, a saída do Renato, né, antes de ele deixar aqui o comando técnico do Grêmio, porque eu entendia que o Grêmio estava bem estruturado financeiramente na sua comissão, enfim, estrutura de clube, e que isso permitiria que um outro técnico tão bom quanto o Renato, ou até melhor que o Renato nas questões técnicas e táticas do dia a dia, pudesse fazer um trabalho ainda melhor de campo, de 4 linhas de futebol mesmo, do que o Renato vinha fazendo. Isso melhoraria o Grêmio. Essa era a minha visão, esse era o meu modo de pensar. Só que eu não tinha como adivinhar que, na verdade, quem comandava muita coisa por ali era o próprio Renato, né? E aí a gente pode discutir se isso é bom, se isso é ruim. Na minha visão, inclusive, isso é ruim, porque aí tu fica dependendo só de uma pessoa. Quando essa pessoa sai ou acontece qualquer outra coisa, imagina, né? Vamos bater na madeira. Mas se tivesse acontecido qualquer coisa com o Renato aí, sei lá, em termos de saúde, sei lá, bater na madeira de novo, pelo amor de Deus. Não é nenhum tipo de querer isso, tá? Mas vai que tivesse acontecido alguma coisa com o Renato e ele não pudesse ser mais técnico do Grêmio. Não por questão de demissão, mas por força de natureza mesmo. E aí, como é que ficaria o Grêmio? Você não pode ficar com uma pessoa só, né? Esse foi um grande erro. E aí, na verdade, o Grêmio pensou como eu, né, rapaziada, que poderia, na sua estrutura, manter uma boa qualidade, para, enfim, poder dar condição para um próximo técnico trabalhar. E aí chegou o Thiago Nunes. Thiago Nunes que começou bem no seu trabalho, a gente tem que lembrar que, enfim, ele teve uma sequência, cara, que passou de 10 jogos de vitórias, empates, enfim, sem perder, se não me engano chegou a 13 jogos sem perder, enfim, teve um grande início. Mas depois, ao que se sabe, ele tentou implantar um negócio meio à força que ele fez lá no Atlético Paranaense, assim, estilo de jogo e tudo mais, e aí isso não pegou bem no grupo de jogadores, e os jogadores sim fizeram corpo mole, sim os jogadores derrubaram o Thiago Nunes. Isso prejudicou muito o Grêmio lá na frente, porque depois veio uma sequência muito perigosa. Nessa sequência estava Felipão. Felipão, um dos caras mais vitoriosos da história do Grêmio, talvez como técnico seja o cara mais vitorioso da história do Grêmio. A nível mundial ele é respeitadíssimo.
Digamos que ele não deu certo no Chelsea, mas foi por questão de grupo também, Drogba e tal, Lampard, os caras derrubaram ele por lá, na época ele treinou o Chelsea. Mas a seleção portuguesa, o cara é ídolo. Aqui na seleção brasileira ele é pentacampeão do mundo, foi campeão até no Uzbequistão. Então, assim, o Felipão tem um peso na história do futebol enorme. E ele pegou esse pepino, né? Ele pegou esse abacaxi para descascar, que foi tentar tirar o Grêmio da segunda divisão. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu, declinou. Ao que se sabe também, os jogadores fizeram aquele beicinho, né? Ai, mas é que a gente não queria jogar assim, queria jogar diferente e tal. Quiseram passar por cima do Felipão, não colou. E isso continuou prejudicando o Grêmio para uma sequência de temporada. Então o Felipão também acabou fracassando nessa última passagem dele pelo Grêmio, apesar... Isso me dói muito falar, né? Porque eu gosto demais do Felipão, mas enfim, essa última passagem não foi nada boa. E aí vem a cereja do bolo. A cereja do bolo é Wagner Mancini, senhoras e senhores. O cara, enfim, eu ia falar um episódio da outra passagem dele pelo Grêmio 2008, mas deixa quieto. Cara que nunca teve uma grande confiança do grupo, isso é nítido, mas que o grupo até comprou ideia, abraçou para tentar tirar o Grêmio da segunda divisão, mas aí já era tarde, né, gurizada? Não tem como, quando o trem já tá todo descarrilhado, tu não tem como pegar mais lá no final. E aí o Wagner tentou mudar, fez muitas cagadas também o Wagner Mancini, mas acabou não dando certo, não deu liga, não colou. No final das contas o Grêmio não conseguiu sair da segunda divisão, também pelo Wagner Mancini, mas não só. Então vejam como eu falei de todos os técnicos aqui, né? E cada um teve a sua contribuição, né? Cada situação teve a contribuição para um final de ano que a gente já sabe como foi. Mas, gurizada, nunca é uma coisa só, né? Nunca é um fator só. Então o Grêmio vai disputar uma segunda divisão em 2022, não é por um fator. Repito, coloco três como principais. A questão dos técnicos, que eu falei para vocês, uma omissão do presidente Romildo em não ter colocado um cara que entende futebol ali no comando do vestiário antes. E também, claro, o beicinho dos jogadores, esse grupo mimado de jogadores que foram desrespeitosos com a instituição que é o Grêmio. Gostou? Tô falando pra caramba, né, cara? Eu não sei na edição aqui, cara, já tá passei de 8 minutos. Não sei como vai ficar aqui se eu cortar os tempos, não sei, tá? Então quantos minutos vai estar de vídeo. Mas eu sei que eu falei bastante, cara. Então se tu gostou desse vídeo aqui, cara, deixa o like, mostra pro YouTube que tu curtiu esse conteúdo, tá certo? Não conheceu o nosso canal? Te inscreve e ativa as notificações. Até a próxima, em qualquer outra hora.